Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Então, estamos na nossa aula 60, isso mesmo, quase finalizando, né, a unidade 3. Hoje trabalharemos o quê? Na aula 60, produção textual, né? Texto argumentativo, né? Dissertativo, argumentativo, que a banca do Enem cobra. Então, vamos lá começar a nossa aula? Aula 60 e de olho na tela, com a temática, né? Ó, produção textual. O que nós temos? O texto dissertativo argumentativo. Vamos trabalhar a estrutura do texto argumentativo. Vamos fazer análise de textos variados, né, em relação à coesão e à coerência. Sempre a gente começa com o texto atual, tá bom? Que aqui vai auxiliar a vocês por meio de argumentos, para ter repertório, tá bom? Argumentativo. Então, fiquem ligados. Senso comum e senso crítico. Como agregar conhecimento à informação? Senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto. A palavra crítica vem do grego kritikos, que significa a capacidade de fazer julgamentos. No sentido filosófico, o senso crítico prende-se com o desenvolvimento de uma consciência reflexiva baseada no eu, na autocrítica e no mundo. A consciência do papel social de cada indivíduo promove a capacidade de pensar sobre as verdades impostas pela sociedade dominante. Dessa forma, alguém com senso crítico aguçado não aceita a imposição de qualquer tradição, dogma ou comportamento sem antes questionar. A capacidade de refletir sobre os assuntos está relacionado com a educação recebida por cada indivíduo. Existe uma ideologia dominante, conjunto de crenças, valores e opiniões, veiculada na política, religião, meios de comunicação ou outros grupos que procuram manipular as pessoas para que não questionem, para que aceitem o que lhes for imposto sem ponderar ou investigar a verdade. Senso comum é o modo de pensar das pessoas ou são noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observações do mundo. O senso comum se caracteriza por conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passado de geração em geração. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim no modo comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano. Senso comum é uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos. Através do senso comum, uma criança aprende o que é o perigo e a segurança, o que pode e o que não pode comer, o que é justo, o que é injusto, o bem e o mal e outras normas de vida que vão direcionar o seu modo de agir e pensar, as suas atitudes e decisões. Também faz parte do senso comum os conselhos ditos populares, que são ditos como verdades e seguidos pelo povo. Por exemplo, deve-se cortar cabelos na lua crescente para que cresçam mais rápidos. Então, amados, aqui, ó, se você ficou curioso para saber mais sobre essa questão do senso comum e o senso crítico, eis aí
a fonte disponível, né? O link. Então, começando então essa questão da estrutura da redação do Enem, nós temos aqui o seguinte: toda a redação, né, que a banca do Enem cobra vai ter essa estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Claro que a maioria dos textos já tem essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que aqui, né, no texto dissertativo, argumentativo, já diz tudo. Se é dissertar, argumentar, é você defender um ponto de vista, é você defender a sua ideia, tá certo? E o que vai ter, amada, na introdução? A introdução, tipo assim, é a apresentação, é a porta de entrada, né? É o chamamento para você, para o leitor, né? Você e o leitor, né? Quem vai ler a sua tese, poxa, que interessante, gostei desse daqui, para poder chamar para ir para o desenvolvimento e a conclusão. E aí, é por aí que você vai conseguir convencer o outro a aceitar a sua ideia. Beleza? Então, no que nós temos aqui na introdução? É a contextualização do tema. Vamos lá. Indicação da tese, dos argumentos a serem explorados no desenvolvimento. E o desenvolvimento, amada? Aí que você vai usar o seu conhecimento de mundo, né? Tudo que está armazenado no seu HD, tá certo? Como assim armazenado? Você já tem uma história, 9 anos na escola. Nesse período, vocês tiveram vários, né, conteúdos que você pode fazer parte, né? Você pode usá-lo aqui na parte de desenvolvimento, que vai servir para o seu repertório, tá certo? No desenvolvimento, você faz a apresentação dos argumentos, mas só que você vai selecionar, de maneira organizada. E a conclusão? A conclusão, amadinha, é o fechamento do seu texto, né? É aqui que você vai fazer a sua proposta de intervenção. Exatamente, você não adianta você apresentar, usar repertório bem que contextualizado, né? Repertório, argumento de autoridade, argumentos de raciocínio lógico ou de senso comum, se você não der uma proposta de intervenção. Aqui na proposta de intervenção é que você vai fazer a retomada da tese. E você vai falar quem vai ser o agente, que ação será feita, como vai ser feita, para que colocar detalhada. Belezinha? Então, o que é a conclusão, amada? É o fechamento do texto e a apresentação da proposta de intervenção. Redação do Enem. O texto, você já sabe que é em prosa, até 30 linhas, amadinhos. Então, não pode ultrapassar de 30. Eu posso escrever 15? Pode, mas desde que tenha estrutura. Aí, modalidade formal de língua, e você vai ter que respeitar aos direitos humanos, ou seja, você não pode chegar aqui, escrever muita coisa, acusar o outro, de respeitar, no geral, beleza? Não pode. Outra aqui, é avaliada em 5 competências, tá certo? Para ver se você realmente sabe, tem a competência 1, competência 2, competência 3, 4 e 5. Para ver se o aluno sabe escrever na língua portuguesa, usa a norma padrão, se eles entendem o que está sendo pedido, tá certo? Se ele seleciona, se ele sabe usar os elementos linguísticos e se eles sabem o que fazer a proposta de intervenção. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, na primeira competência 1, nós temos modalidade escrita formal da língua portuguesa, já falei. Competência 2, a estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa, com repertório sociocultural,
Lembra dos argumentos de autoridade? Competência 3, seleção, articulação, organização e interpretação das informações. Competência 4, coesão do texto, uso do mecanismo de articulação. Que são esse mecanismo? São os elementos conectivos, tá certo? Que é aquelas expressões que vai dar ideia de sequência, de causa, tá certo? E a competência 5, proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e que possua o que? Os 5 elementos, ó. Agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. E essas competências, ó, das habilidades, né? Vai ter de nota de 40 a 200. Somando, por isso que às vezes algumas pessoas ficam aí, com 1000. Fugi um pouquinho, eu tô mediano. Lá na competência 1, né? Tira 120, na outra, às vezes, se perde na competência 1, também vai perder na competência 3, tá certo? Técnica, né? Essa de tempestade de ideia. Olha só, aqui nesta redação, o candidato, né, fez usando essa técnica aqui. Então, nós temos o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. A tese: o acesso ao cinema é importante para a formação de uma sociedade mais culta. Ele vai defender. Qual o repertório que ele usou, né? Qual foi o repertório sociocultural? Ele colocou assim: o enredo do filme Cine Hollywood mostra a dificuldade das pessoas que habitam na zona rural para assistir à produção cinematográfica. Então, mostrando aqui para vocês, né, a questão da problemática. Primeiro, ele usou cultura não é valorizada no Brasil, por isso o cinema não é acessível a todos. Outra problemática, o cinema é acessível apenas nos centros urbanos brasileiros, deixando grande parte da população, sobretudo a rural, sem acesso a esse tipo de arte, ou seja, todos. O problema 3 é o alto valor do ingresso aos cinemas, dificulta o acesso da população a esses espaços. Então, aqui o candidato fez tem 3 argumentos. Esses 3 ele vai ter que desenvolver, né? Ou seja, só na estrutura serão quantos parágrafos? 5, amadinhos. 5, porque só a introdução já é o primeiro parágrafo, quando ele faz a apresentação do que ele vai falar, tá? E depois ele vai usando cada argumento desse, vai ser um parágrafo a ser desenvolvido. E a conclusão tem que ser separado deles, tá certinho? Que é para fazer o fechamento, para finalizar a redação. Então, esse texto é da Isabela de Oliveira Cardoso, de Minas Gerais, de 2018, e a redação foi avaliada com nota máxima. Qual é a nota máxima do Enem? Nota 1000. Então, ela conseguiu, né, 200 pontos em todas as competências. Belezinha? Vamos lá, então. Vamos observar aqui a introdução, né, da Isabela. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano da cidade, dada a sua capacidade de promover o lazer, a socialização e a cultura. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de estrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Qual foi o repertório, né, sociocultural que ela usou? O filme Cine Hollywood, tá bom? Só que, além de ela citar, ela vai contextualizando.
Esse que é o macete. Você não adianta só citar, tem que contextualizar, tá certo? E onde que está a tese? Olha só a tese, a ideia que ela vai defender, ó. Tais benefícios não atinge toda a população brasileira. Você acompanha aí, ó, essa que está com letra azul. Haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. E lá no finalzinho, para fechar a introdução, ela coloca o tema, né, a temática da redação, tá certo? Então vamos lá. O desenvolvimento. Aqui é a primeira problemática, né? O primeiro desenvolvimento, o primeiro parágrafo, ó. A princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Isso posto, olha só o repertório aqui, sociocultural, né? Segundo o filósofo inglês Nick Goldring, eu acho que essa é a pronúncia, em sua obra Porque a Voz Importa. A sociedade neoliberal moderna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privando-os de comunicação. Então, ó, sempre colocando a contextualização, tá bom? No repertório. Aí, a par disso, é indubitável que a localização de cinemas em áreas mais nobres e alto valor dos ingressos configura uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute Nick Goldring. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura promovido pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Então, já foi desenvolvido aqui o primeiro parágrafo, né? O primeiro problema, e sempre com repertório sociocultural. Segundo desenvolvimento, que vai falar sobre o quê? Qual é o problema? O fator que dificulta o acesso ao cinema no Brasil. Tá bom? Vamos lá. Ademais, são expressões, que ligam, né? São os recursos linguísticos, vamos dizer, o mecanismo linguístico, tá bom? Ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo ao cinema do país, conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna. E os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, já está falando aqui. Não há intérprete de Libras nas telas e a configuração das salas, pautada em escadas, não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Então, ela fecha, tá bom? E é sempre defendendo, faz a defesa, para convencer o quê? O povo que vai fazer a correção, né? A banca. Aqui, a conclusão. Por fim, diante dos desafios supramencionados, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Nesse âmbito, cabe ao poder público, olha só, quem vai ser o agente, né? Na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional, desenvolver, já está mostrando aqui a ação, ó, a ação, desenvolver campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais e curta-metragem a serem veiculadas nas mídias sociais, a fim de que, ó, da fala do meio, né, como que vai ser feito, a fim de que orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Por sua vez, as empresas devem
colaborar com a democratização do acesso ao cinema pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Hollywood. Então, aqui você percebe o detalhamento e também você vai perceber a retomada, né, que foi feita lá da introdução. Beleza? Redação, nota 1000. A construção do parágrafo. Ó, temos o que? O tópico frasal. Onde vai ficar o tópico frasal? Na introdução, no primeiro parágrafo. Trata-se da primeira frase que resume a ideia principal do parágrafo. A sustentação. Apresentar um repertório sociocultural que reforce o tema ou a tese, né? Ou o que? O problema a ser desenvolvido, tá certo? Então, aqui é a sustentação, que é o argumento 1, o argumento 2. A argumentação, a apresentação do argumento que corrobore com a sua tese com o repertório sociocultural. É o momento de se posicionar de modo ponto de vista sobre o tópico frasal. E a conclusão trata-se do quê? Do fechamento, que é mostrado que os argumentos apresentados foram ao encontro da tese. Uma forma comum de fazer a conclusão é reafirmar a frase, né, do tópico frasal, ou mesmo reforçar a necessidade de resolver o problema apresentado, como aconteceu na redação lida há pouco. Agora aqui, ó, mostrando aqui para vocês cada parte. Ó, o tópico frasal vai estar de vermelho, a sustentação verde e a argumentação de azul e a problemática, né, que é o problema, de roxo. Então, analisando aí, a princípio é ilícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema, que vai sustentar. Isso posto, segundo o filósofo inglês, né, Nick Coldre, em sua obra Por que a Voz Importa? A sociedade neoliberal, moderna, tende a silenciar em grupos menos favorecidos, privando-os dos meios de comunicação. E a argumentação aqui, ó, que reforça mais. A par disso, é indubitável que a localização de cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos configuram uma tentativa de excluir e silenciar nos grupos periféricos, tal como discute Nick Coldre. Então, quando ele usa esse argumento de autoridade, de citação de um especialista, é claro que vai reforçar a ideia dele. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao fazer a cultura promovido pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todo pelo Estado. Estratégias para o parágrafo de conclusão. Você sempre, ó, iniciar conectivo conclusivo, retomar a discussão do texto, proposta de intervenção, como usar os 6 elementos, né? Ação, agente, modo, meio, efeito, detalhamento e o fechamento do parágrafo. Aqui, né? Mais aqui, ó, aqui mostrando para vocês os elementos coesivos, né? Que são os elementos conectivos. Presta atenção aqui, ó. Por fim, conectivo conclusivo, né? Olha só que eu vou usar expressões que dê ideia de conclusão. E a retomada, ó. Diante dos desafios supramencionados, é necessário a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Aí, ó, o modo e o meio. Aí, nesse âmbito, ó, cabe ao poder público, olha só, o agente, quem vai fazer a ação na figura do Ministério Público, detalhamento do agente, né, em parceria com a mídia nacional,
Desenvolver campanhas educativas. Isso daí já é ação que será feita pelo agente, por meio de cartilhas virtuais e curta-metragens, a serem veiculadas nas mídias, a fim, olha só, o efeito da proposta, de orientar a população e as empresas de cinemas e valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Por sua vez, outro conectivo, as empresas, outro agente, deve colaborar com a democratização do acesso ao cinema, pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Então, aí nós temos efeito, né, do agente 1, né, da ação que será feita, né, o efeito da proposta, e também, dependendo da quantidade, se eu tenho aqui 3 propostas, então eu vou ter 3 efeitos de proposta, beleza? Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Hollywood. Então, aqui esse efeito que serve para as 2 propostas de intervenção fecha o parágrafo. Há uma retomada do primeiro repertório sociocultural apresentado, o que colabora com a coerência do texto. Quando o texto há uma coesão, usa corretamente os elementos de mecanismo, os elementos coesivos, há uma progressão textual. Ao iniciar o texto com linguagem pessoal, é necessário continuar com a mesma estratégia até a conclusão. Aqui, na redação que é cobrada no Enem, a gente tem que evitar a primeira pessoa. Então, usa-se sempre, tá? A terceira pessoa, porque o texto vai ficar o quê? Impessoal. A impessoalização. Eu acredito que a saúde do ser humano depende do ambiente que ele está inserido e da alimentação que consome. Quando eu falo eu acredito, esse eu aqui que é a primeira pessoa, então aí está sendo o quê? Pessoal. Vamos transformar essa primeira para ser impessoal, usando a terceira pessoa. Pode-se, olha só, verbo na terceira pessoa. Pode-se afirmar que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Então, dá mais assim força para o seu texto, para a sua produção. Aqui, mais um pouquinho, então, esse daqui. Então, você presta atenção, evite a primeira pessoa. A primeira pessoa do discurso. Eu sei que a redação é sua, mas você coloca, né? Você vai escrever, vai desenvolver na terceira pessoa. Nota-se, percebe-se e dando sequência, tá bom? Lembra do se lá, que dá a ideia de quê? De indeterminação do sujeito. Faça de conta que você não quer se comprometer, beleza? Então, pensando que a saúde, olha só, já fazendo uso aqui da primeira pessoa, do plural. Pensamos que a saúde do ser humano depende do ambiente que ele está inserido e da alimentação que consome. Olha bem na impessoalização. É importante considerar que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Então, lá na anterior, usou na terceira pessoa, mas fazendo o que? A determinação do sujeito. Já que não. É importante considerar que a saúde já faz o uso, né? Que a gente já estudou aqui da questão das orações subordinadas, mas continua na terceira pessoa? Sim. A linguagem pessoal é uma estratégia utilizada nas redações que recebe as maiores pontuações no Enem. Para elaborar um texto impessoal, o que você tem que saber? Olha algumas dicas aqui para vocês. Primeiro, dá preferência à terceira pessoa do discurso. Quem é a terceira pessoa do discurso? Ele, né? Ela.
Trocar expressões como, na minha opinião, no meu ponto de vista, ó, quando eu falo na minha opinião, já sabe que aqui já está entregando que é a primeira pessoa do discurso, tá certo? Convém lembrar, ó, é necessário considerar, olha o ezinho aí, ó, mostrando que é a terceira pessoa. E utilizar o quê? Sujeito indeterminado. Como eu falei, né, anteriormente, né? Aquele se vai dizer o quê? É o índice de indeterminação do quê? Do sujeito, né? Utilizar a voz passiva. Nota-se. Percebe-se. Modalizadores linguísticos, elementos gramaticais ou lexicais em um texto para evidenciar o ponto de vista assumido pelo autor. Para modalizar o discurso, pode-se aplicar as seguintes estratégias. Vamos ver então. Produzir o texto utilizado o modo subjuntivo ou indicativo, utilizar verbos auxiliares, usar advérbios, usar adjetivos. Então, vamos ver aqui, ó. A impunidade existe no Brasil. Quando eu falo existe, eu estou afirmando. Então, está no modo que indicativo, né? Real, é fato que existe. Então, o verbo no modo indicativo vai evidenciar o fato. Vamos ver aqui nesse outro exemplo. Em posse dessa afirmação, as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícia. Então, aqui nós temos aqui uma locução, o quê? Verbal. Ó, tem o verbo auxiliar, mais o verbo principal. Então, isso aqui está indicando o quê? Pode auxiliar, uma possibilidade. No outro exemplo, fazendo uso de advérbio. Certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Então, mais outra que advérbio certamente está afirmando. Em seguida, é relevante examinar como controle sobre. Então, esse relevante é o quê? Adjetivo. Aqui, né, nós temos o seguinte, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui vocês tiveram algumas orientações sobre a questão do que, amadinhos? Sobre como fazer uma redação, né, dissertativa argumentativa. Lembrando que a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ó, 3 partes. Não quer dizer que são 3 parágrafos, amados, são 3 partes que devem a redação dissertativa argumentativa que é cobrado pelo Enem. Então, você vai ter na primeira parte a introdução, onde você vai apresentar o que você vai desenvolver. Primeiro, lá no primeiro tem que ter a sua frase, né, o seu tópico frasal. Lá dentro, você pode usar na apresentação quais argumentos, você vai falar. Uma parte positiva, negativa, e citar também na primeira parte. Depois, no segundo parágrafo que vai começar o seu desenvolvimento, aí sim você já vai falar por que existe tal coisa. Aí já pego argumentos, né? Que é o argumento 1. Claro, você vai fazer uso do seu repertório sociocultural. Também você pode fazer uso, né, usando dos conteúdos estudados, né? Ó, lá na conteúdo sociocultural de história, pode fazer uso também, beleza? Aí vai para o segundo parágrafo, não esquecendo de fazer uso também dos elementos coesivos, claro, usando corretamente. Será que esse daqui está dando ideia de consequência, de causa? Isso vai deixar o seu texto, né, mais coerente, mais claro. A pessoa que for ler não terá problema, tá certo? E finalizando com o quê? Com a sua proposta de intervenção, que você vai fazer a retomada da
sua tese. Belezinha? Então, amadinho, terminando por aqui, daqui a pouco eu retorno para nossa revisão. Até lá!